você. Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Hoje é dia 17 de maio de 2025, uma das datas mais importantes do ano, por ser a data do meu aniversário. Como eu antecipei, como eu adverti no programa passado, na semana passada, eu tenho hoje a grande alegria de dividir essa bancada com uma amiga, e então eu vou passar parte do meu aniversário fazendo o que eu gosto, né? Passar informação para os nossos ouvintes, para a população brasileira e até fora do Brasil, porque hoje com a internet não tem mais limites, né? Você sabe que, em geral, teve uma pessoa que me agradeceu, a mãe dela ter parado de fumar, e eu perguntei o nome dela, não me lembrava dela como cliente. Mas ele disse que lá no Japão, onde a mãe mora, ela tinha ouvido uma entrevista minha e se faltava assim aquele empurrãozinho, né, e ela parou de fumar. Quer dizer, hoje em dia as comunicações vão aonde a gente nem faz ideia de que podem ir, né? E eu espero que esse nosso programa de hoje também alcance o outro hemisfério, além do nosso, o hemisfério norte, porque eu acho que o que a gente vai conversar aqui hoje com a convidada é uma coisa de extrema importância em termos de saúde pública e saúde também animal, além de ser uma questão também econômica, além de ser, enfim, tem vários, como um prisma, né? Por onde a gente olhar, o tema que a gente vai discutir é um tema relevante. E a minha convidada é Renata Patrício Pinto, que é médica veterinária, graduada por uma universidade de nome, que a gente chama, o apelido dela é Rural, né? A Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro, e além disso ela no ramo da medicina veterinária, ela também elencou para si um ramo da medicina, que é a fiscalização sanitária, e ela vai abordar é disso que vai se tratar o programa. O título, quem deu o título foi a nossa convidada. A gente sempre, na medida do possível, pede para o convidado dar o título, porque dá o norte, né, do pensamento da pessoa. E o título, então, que a nossa convidada sugeriu ao programa, que eu obviamente acatei imediatamente, foi Alimento Seguro, a importância do consumo de produtos de origem animal com o registro. Então, por que desse tema, né? Por que eu sugeri e a convidei há alguns meses atrás, e a gente conseguiu encontrar um espaço na agenda dela para fazer o programa hoje, porque é uma preocupação minha, eu como médico, a gente ter noção do que significa, da importância do trabalho que a convidada faz e de seus colegas, porque a gente não costuma ter o hábito de se preocupar com isso. A gente se preocupa, às vezes, com muitas coisas em relação à saúde, mas não exatamente com a qualidade do que a gente ingere como alimento, né? Então, hoje em dia se fala muito em alimento, a nutrição nunca teve tão em alta. Eu já trouxe semana passada, inclusive, aqui uma nutricionista e mencionei isso, que eu me emociono muito com a questão, porque minha mãe, que já partiu, era nutricionista, e hoje a gente nunca, quer dizer, eu acompanho a nutrição pela minha mãe há mais de 50 anos, e eu nunca vi tanto a gente falar em nutrição, e não sem motivo, não sem razão. Hoje em dia as doenças infecciosas são menos impactantes, tirando a Covid de lado, mas a tuberculose, por exemplo, matou, antes da descoberta das medicações, matou quase metade da Europa.
E hoje o que está mais impactando em mortalidade são as doenças crônicas chamadas não transmissíveis, né? Porque as infecciosas são transmissíveis. Então deu-se esse nome justamente para marcar a diferença entre uma doença que é causada por um agente externo, viral, fungos, bactérias e outros, e o que está acontecendo hoje. Hoje, 72% da população morre por doença crônica não transmissível, que são várias, né? As doenças são várias, como o câncer, infarto, AVC, o enfisema, né? ADPOC e por aí vai, o Alzheimer. Mas o que nós vamos conversar hoje sobre alimentação não é exatamente o que foi, por exemplo, o programa passado, que foi sobre a alimentação do diabético. Então falamos sobre fibras, sobre açúcar, sobre proteínas, sobre vitaminas. O tema hoje é um tema mais específico, que é o que a nossa convidada domina, e é o que eu quero trazer como relevância, porque nós não estamos acostumados a nos preocupar com a origem do que a gente consome. Às vezes, quando a gente vai no supermercado, a nossa preocupação, por exemplo, ao pegar uma lapa de picanha, é saber quanto é que está custando. A gente vai lá no preço, mas sem perceber que ali tem um rótulo que traz um monte de informações que a gente pura e simplesmente, no máximo, a gente presta atenção na validade. E assim mesmo é se você tiver a intenção de levar, se o preço estiver barato. Senão você olha o preço e já bota de novo na prateleira e leva um patinho ou uma dúzia de ovos. Mas, Renata Patrícia, prazer imenso ter você aqui, que é, como eu disse, graduada em Medicina Veterinária e optou, dentro das 1000 possibilidades, você optou pela questão da fiscalização sanitária, sendo hoje, não vai falar aqui pelo Ministério, mas sendo hoje uma auditora federal agropecuária ligado ao MAPA, ao Ministério de Agricultura, Pecuária, e tem um outro... Não tem mais, o abastecimento saiu. Foi para outro ministério. Continua sendo MAPA, mas sem o A final, né? Sem o A de abastecimento. Isso, Ministério da Agricultura e Pecuária. Isso, então tá bom. Ressaltando que você aqui não está falando em nome do Ministério, em nome do MAPA, mas em nome pessoal e trazendo para nós, isso não interfere em nada no que você vai nos passar e esclarecer a importância disso para os nossos ouvintes. Esse programa já está no ar ao vivo pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, obviamente, pelo site da rádio, que é a www.radionsc.com, e pelo canal da nossa ONG, o Centro de Apoio ao Tabagista, que é no YouTube. Depois, provavelmente segunda-feira, a gente vai fazer uma reedição do programa, com legendas e algumas imagens, e também um podcast só com o áudio do programa. Eu pediria aos que estão nos ouvindo, ou que vão nos acompanhar posteriormente, que fizesse a divulgação desse programa. O objetivo do nosso programa é informação. A gente acredita muito em comunicação e saúde. Mas fala um pouquinho de você, por que você optou por ser médica veterinária, de onde você tirou isso, não sei se você tem familiar e tal. Como é que surgiu isso na sua vida? Então, primeiro eu quero agradecer o convite, é uma honra estar com o Alexandre, um amigo queridíssimo. Uhum. No dia do aniversário dele, uma data super especial, 70 anos. Importantíssima. Não é para poucos. Isso. Parabéns, que Deus te abençoe, que você tenha muita saúde, que você continue com a sua alegria, trazendo informação, se preocupando com o próximo, com a saúde, que isso é muito importante, principalmente no país que a gente vive, onde tem muita carência, né? Então, muita desigualdade. Muita desigualdade. Então, meu muito obrigado, Alexandre. O meu receio ao fazer 70 anos é ficar constrangido pela idade e parar de fazer bobagem, assim, eu tenho medo de ficar careta. Olha, eu acho que é ao contrário, hein? Eu tô nos 50, então
Agora eu faço as bobagens feliz da vida, né? Antes a gente sempre ficava um pouquinho constrangido e agora a gente vê que a vida tem que ser vivida de uma Fazia forma carão, leve. né? Exatamente. Mas E aí, como é que você a escolheu medicina veterinária, ela começou por uma paixão. Desde pequena eu era eu acho que quase todo mundo, né? Eu era apaixonada por bichos. Não podia ter bichos em casa, meu pai não deixava, mas minha família é do interior de São Paulo, por parte de mãe, de Guaratinguetá. Eu nasci em Guaratinguetá e meus tios tinham um sítio, eu passava férias no meio do boi, no meio do cavalo, galinha, ficava o dia inteiro acompanhando um pintinho nascer, aquela paixão, querendo cuidar, querendo salvar os animais da rua. Fiz equitação, devia ser duro para você querer salvar o animal da rua e seu pai não deixar ter animal em casa. Quantos chegaram na porta e da porta voltaram, né? Mas era a formação e a educação. Sim, dele. E minhas primeiras relações sempre foram sobre cavalo, a minha paixão sempre foi bicho. E através disso veio a minha vocação, porque a veterinária ela é muito mais do que uma paixão, ela é uma vocação, porque a gente pensa que a gente vai lidar com aquele filhotinho bonitinho e a gente vê que é um animal não só da medicina preventiva, mas os animais machucados, com parasitoses, que sofreram algum trauma. E dentro da faculdade, por isso que eu falo que o jovem é muito jovem para escolher uma profissão, Nós né? dissemos isso semana passada aqui com a nutricionista, a Paula Barros. Também ela fez uma opção aos 17 anos, né? Exatamente. Eu entrei para a faculdade com 17. Eu fiz com 4 anos, né? Eu já sabia que eu ia ser veterinária e trabalhar com cavalo, porque era a minha grande paixão. Só que dentro do curso de veterinária, eu sempre gostei de estudar. E é um curso tão apaixonante, que tem tanta informação, que tem um leque infinito. E a gente vê que a veterinária é muito mais do que a clínica e cirurgia. E eu procurei fazer o curso, e isso eu sempre oriento aos jovens, não só me dedicando ao que eu mais gostava, mas valorizando os professores e dando a devida atenção a cada uma das disciplinas. Todas as disciplinas, até porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe para onde a vida vai nos conduzindo. E na faculdade, já no 3º ano e meio, já comecei a fazer clínica, trabalhei muito com animal de proteção, animal abandonado, trabalhava em abrigos, estagiei na Suípa. Só que surgiu, e gostava dessa área. Deixa eu só te interromper. Nós fizemos um programa aqui com Marcelo Marques, que é o presidente atual da Suípa. Depois eu vou botar o link desse programa aqui. E nós temos a minha ONG tem um projeto chamado Praia Não é Cinzeiro e Nem Lixeira, e que começou pela nossa paixão pelo estudo do tabaco em relação às guimbas, mas aí a gente caiu nesse meio dos ambientalistas e começamos também a nos preocupar com o plástico, e hoje a gente tem um trabalho bastante grande já de coleta de plástico, tipo tampinhas de água mineral e que tais, que vão para o Galpão das Artes Hélio Pellegrino, que é coordenado pela Ana Cristina Damasceno. Você é amiga da Ana Cris? A irmã dela, Alice, minha amiga de infância. Olha! Estava com ela ontem, inclusive. Então, você estava com ela ontem? Então, você sabe que a Ana Cris você conhece o Galpão, né? Conheço. E lá a gente está levando essas tampinhas plásticas, teve uma vez que foram 270 quilos. E isso é revertido para a Suípa, e a Suípa, com esses plásticos, leva para uma empresa recicladora vai lá pegar, leva o plástico, não só o que a gente coleta, mas outros da cidade inteira. Eu recomendo até que as pessoas façam isso, conheçam os projetos da Suípa, e lá essa empresa que recicla o plástico dá para a Suípa alimento para os animais. Eles agora estão com 1.200 animais acolhidos, e inclusive cavalos, que é a sua paixão, né? Que aí já não é outra fazenda, não é na Suípa de Benfica, é já fora do Rio. E da vacina, da ração, dá uma série de coisas para benefício dos animais acolhidos lá pela Suípa, onde você estagiou.
E você E já que foi era, um grande aprendizado. já era o Marcelo ou era aquela senhorinha Era que é a aquela presidente? eu esqueci o nome dela. Eu também esqueci, mas era vai estar no link do programa. Eu vou assistir, com certeza. E Bom, assim que eu me formei, que eu já trabalhava nessa área de clínica, trabalhava na Fazenda Alegria, surgiu uma oportunidade. O que é a Fazenda Alegria? Fazenda Alegria era uma área de visitação para crianças no Rio de Janeiro, uma das primeiras que tiveram, com animais de fazenda, com toboágua, ficava lá em Vargem Pequena. E hoje, inclusive... Aqui, em Jacarepaguá? E hoje, inclusive, é onde é a sede da Estácio Veterinária, porque a Estácio comprou... Conheço a Estácio. Construiu o hospital na sede social, Isso. pertencia à Fazenda Alegria, onde foi meu primeiro emprego quase formada. Mas surgiu uma oportunidade de uma vaga para trabalhar na Casa Sendas, lembra? Lembro. Sendas Supermercado? Sim. No Leblon, não? Não, em São João de Meriti. Surgiu essa vaga para trabalhar na área de tecnologia de carnes. Eles tinham uma desossa. Isso foi em março de 98. Eu me formei em janeiro de 98. E eles estavam precisando de um médico veterinário. Eu falei assim, gente, eu não tenho currículo nessa área. Mas prestei bastante atenção na disciplina, estudei. Quem sabe? Me inscrevi e passei pelo processo seletivo. Foi um processo longo, de 1 mês. Inclusive, fui questionada, né? Tão jovem, 23 anos, trabalhar num ambiente extremamente masculino, de frigorífico, né? Na época, muito mais masculino ainda. E eu falei assim, eu acho que isso, para mim, não é um problema. Eu acho que está no meu alcance. Fui selecionada. Fiquei responsável pela Casa Sendas de 98 a 2002. Aí não só em São João de Meriti? Não só em São João de Meriti. Eu ficava em qual área? Na parte industrial. Eu não ficava no varejo. Lá tinha uma desossa. Depois a Sendas, ela desenvolveu a carne moída. A carne moída, ela não pode ser fornecida para o consumidor pré-moída, sem ser na presença dele ou sem vir de um estabelecimento fiscalizado. Então, é muita demanda. A carne, quando é moída no local, ele não tem um controle de higiene tão adequado. A gente desenvolveu um projeto de produzir carne moída embalada em atmosfera modificada. Você tem várias formas de conservar um alimento. Temperatura, embalagem, né, acondicionamento, quimicamente... O próprio manuseio, né? E, no caso, a carne moída, qual era a forma de conservação dela? Resfriada, você moía. A gente não queria vender congelado, porque o congelado, agora menos, mas naquela época, já tinha uma sensação de não ser o fresco, que é uma sensação equivocada do consumidor. E como é que a gente ia produzir O consumidor acha que aquilo está congelado, é antigo, é velho? É antigo, e pelo contrário. Pelo contrário, quando você produz e congela rapidamente, você para ou reduz a quase zero todo o processo de envelhecimento, de deterioração do alimento. Então, o congelamento advindo de um estabelecimento fiscalizado, ele é o ideal, porque você vai descongelar quando você for utilizar. Então, aquele produto... quando ele for, é como se fosse ontem. Exatamente. É um produto que ele está... novo, fresco, né? Sem deterioração, sem crescimento de micro-organismo patogênico. E aí a gente desenvolveu a carne moída embalada em atmosfera modificada. O que consiste essa expressão? Atmosfera modificada. A carne era moída, a gente não queria congelar, vender resfriada. No momento que você moe a carne, você expõe mais a carne, não só o contato, mas as fibras. Então, a deterioração dela é muito rápida. Então, teria que ter uma forma de conservação. Se você botasse na embalagem a vácuo, a carne ia ficar uma pasta, porque ia fazer o vácuo, e escurecer, porque a carne só é vermelha, viva, na exposição do oxigênio por causa de uma molécula chamada oximioglobina. E quando você faz o vácuo, você não tem oxigênio, ela escurece e se transforma em mioglobina. Então, ela perde essa cor avermelhada. O que não significaria uma coisa não saudável, mas o aspecto... sensorial. Sensorial. Então, já tinha muitos estudos, né, com a tecnologia de atmosfera modificada, que é você pegar o gás,
do ar que a gente respira, separando os elementos. Qual é o elemento em maior volume? O nitrogênio. Isso. Nitrogênio é o quê? É um gás de preenchimento. Qual é a função do oxigênio? Dar a cor vermelha à carne. E o CO2? O CO2, num percentual maior, para inibir os micro-organismos. Então, fica aquela embalagem estufadinha, com oxigênio, a carne linda, bandejinha. Então, foi assim, foi a primeira carne moída, resfriada, aprovada no Ministério da Agricultura, quando eu trabalhava nas Sendas. Isso foi nessa época que isso começou? Isso foi nessa época. Tipo 98, 99? Tipo a carne moída, acho que foi 2000 que a gente aprovou. A desossa começou porque vocês também, a gente lembra, a carne ela vinha lombada naquele quarto bovino que o açougueiro destrinchava. Aquele bem pendurado assim? No gancho, sim, exatamente, pelo tendão. E em 96, se eu não me engano, saiu uma portaria do Ministério da Agricultura falando da obrigatoriedade de embalagens para a carne, porque a carne era transportada de qualquer forma. Ela vinha de um frigorífico fiscalizado, mas a cadeia não era toda controlada. Do uso de embalagens, e foi avaliado que um quarto bovino tem quase 28% de osso. Então, você abate um boi no Mato Grosso, vai trazer para o Rio de Janeiro, você está trazendo osso. Por que não deixar o osso e não trazer a carne? Sim. Então, veio o aumento do uso da embalagem a vácuo também, que você retira, a carne fica mais escura, tanto que quando a gente abre ela fica vermelha. Ela volta a ficar vermelha? Volta a ficar, porque a mioglobina reage com oxigênio, formando oximioglobina, dando esse aspecto vermelho. E o vácuo é justamente para inibir os micro-organismos aeróbios, né? Que são a maioria dos putrefantes, deteriorantes. E aí a gente tinha essa desossa lá, depois fizemos a carne moída. A desossa é aqui no Rio já? Tudo em São João de Meriti. Mesmo que viesse do Mato Grosso, a desossa era aqui? A desossa, nem toda a carne... Eu tinha ideia que o supermercado, essa carne que eles vendem, que a gente compra, fosse uma carne que já viesse daquela forma para eles, não? Hoje em dia. Hoje é assim? Hoje em dia. Naquela época, antes dos anos 2000, não. Foi quando começou. Então, ainda era tudo muito novo. Os frigoríficos ainda não tinham a capacidade de abastecimento dos mercados de consumo. Nem de tratamento desse produto. Exatamente. Então, a Sendas desenvolveu uma desossa, a carne moída e uma parte de hambúrguer. E nisso eu fiz uma pós de segurança alimentar na UFRJ, maravilhosa, com professor queridíssimo, equipe queridíssima. Em 2000, eu iniciei o meu mestrado na UF em higiene, inspeção, higiene e tecnologia de produtos de origem animal, também, que é uma universidade extremamente conceituada nessa área. E a gente ainda tinha a Sendas tinha um matadouro em Governador Valadares, a Matiza, e lá eles não tinham estrutura para desossa. Então, abatia lá os frigoríficos mais antigos, e eles não faziam essa cadeia completa. Eles precisavam de outras unidades. Mandavam para o Rio de Janeiro, a gente fazia a desossa, num ambiente climatizado, a 12 graus, todos os funcionários devidamente uniformizados, treinados sobre as boas práticas de fabricação, como higienizar a mão, com a aparência, barba feita, sem adornos, sem esmalte, sem cílios postiços, obedecendo às normas de segurança de alimentos. Internacionais, vamos dizer. Universalizadas, são normas internacionais, exatamente. E ainda tinha uma graxaria, que é uma fábrica de produtos não comestíveis, em São João de... Graxaria de graxa? De graxa, em Nova Iguaçu, porque esses resíduos... Graxa vem de óleo, né? Exatamente. Isso aí a gente falando agora do meio ambiente. Você mata um boi... eu digo assim, eu adoro o agro, eu sou totalmente, né? A gente precisa consumir, respeito quem opta pelas diferentes escolhas de dieta, mas somos seres onívoros, fomos criados, né? Os gatos os felinos são os animais mais carnívoros que existem, são estritamente carnívoros. Os canídeos são 97% carnívoro. E a gente é onívoro, então a gente tem a necessidade do consumo de proteína animal, mas existem escolhas, né? Somos seres pensantes, temos escolhas. E um animal que ele nasce com o fim do abate, ele já tem um destino, senão ele nem
nasceria. Ele tem um propósito. O propósito dele é alimentação. Então tem todo Quer dizer, o propósito nosso com ele, né? Nosso propósito nosso, obrigada, com ele. Então tem todo um cuidado com a cadeia produtiva, desde a parte de reprodução, seleção genética, criação, a parte zootécnica, de alimentação, a parte de prevenção de doenças, prevenção de zoonoses. Todo esse rebanho, ele é cuidado, controlado. Um boi hoje em dia, quase todo, né, que o Brasil ainda está evoluindo, mas a gente pode dizer que 80%, ele nasce com certidão de nascimento e tem um atestado de óbito. É a cadeia de produção. E aí ele vai para o frigorífico com todo um cuidado, preconizando as regras do manejo e abate humanitário. O animal ele tem que ser respeitado. São regras que o Brasil ele é consignatário, que a gente só exporta o tanto quanto a gente exporta, porque a gente respeita várias regras, entre elas essa do bem-estar animal, que a gente sabe que são animais sencientes, então a gente tem que ter um respeito com esse ser que nasceu para nos servir. Você disse que o Brasil é um grande produtor, e ontem eu estava... Depois nós vamos tocar nisso, né, a questão lá da cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul, e a gripe aviária, mas ontem eu estava vendo uma das pessoas que estava explicando para a gente, né, que é leigo, o que está acontecendo. Ele falou que aquela região lá produz 1 bilhão de aves, né? Quer dizer, é um número estratosférico, que assim, a gente que cidadão comum, não tem a menor ideia do que o agro, e sobretudo no caso aqui da pecuária, né? O que eles produzem, né? A quantidade. É uma coisa maravilhosa. O Brasil tem que ranking, assim, em termos de... Olha, se eu não me engano, se não estiver equivocada, bovino e aves em primeiro lugar. No mundo, primeiro lugar no mundo. Ou segundo em bovino, não sei como é que é Estados Unidos, Brasil, Argentina, Austrália. São os maiores produtores. São os maiores produtores. A Argentina é um país pequeno, né, comparado com o nosso. Mas eles têm tem uma muito tecnologia, né? O Brasil, eu falo assim que o Brasil é a coisa mais maravilhosa, porque... Canadá é um deserto, Estados Unidos é um deserto, Austrália é um deserto, Rússia é um deserto, e a gente é verde, 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 verde. Quando o Brasil recebe muita missão estrangeira para validar o nosso sistema. E você acompanha essas missões? Eu já acompanhei mais, missão americana, missão europeia, quando eles vinham, né? E assim, eles ficam encantados. Porque o que a gente tem aqui... Você pega os aviões e você vê, o Centro-Oeste não acaba nunca. É verde, 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 é boi, é plantação, é água, é natureza. E para uma pessoa, ela ter o gado, ela ter a plantação, ela tem que obedecer regras do meio ambiente, ela tem a parte de reservas. O pecuarista, o agricultor, ele tem a consciência da necessidade do equilíbrio do meio ambiente. Então, a gente tem, eu digo que são lendas urbanas de que o agro degrada, o agro... a gente tem gente boa em tudo quanto é lugar, mas para você progredir, você tem que atender e obedecer normas. E hoje tudo é via satélite, é tudo extremamente controlado. Em relação a aves, só para você ter uma noção, um matadouro, abatedouro de aves, ele pode abater 400 mil aves por dia. 400 mil? Numa unidade. Né? Então, por isso, para a gente ter uma noção. Né? Inclusive, vou quebrar um paradigma aqui, que eu acho que hoje em dia as pessoas já entenderam que é uma lenda urbana, porque como é que o Brasil produz 1 bilhão de aves num estado tão pequenininho, como você me passou o número, né? No Rio Grande do Sul? Porque a gente tem tecnologia. Nós temos profissionais extremamente sérios, capacitados, comprometidos. E a gente sabe o que é trabalhar com produção animal. A gente sabe que concentração de qualquer população, você aumenta a chance de desenvolvimento de doenças. Né? Nas grandes capitais, no interior, a gente... Não, mal comparando, é como a tuberculose no edifício e a tuberculose na rocinha, né? Exatamente. A concentração de pessoas ali, os ambientes não arejados ali, a transmissão é muito maior. É uma creche, a criança em casa não fica doente. A creche botam 15 crianças juntos, fica... É exatamente isso.
Então, quem trabalha num galpão de aves, por exemplo, no matrizeiro, que são as aves que vão gerar frutos, ela só trabalha naquele galpão. Ela toma de 3 a 4 banhos. Periodicamente tem alguém fiscalizando o banho. Eu jamais poderia trabalhar por causa do meu cabelo. Imagina eu ter que lavar 3 vezes o meu cabelo antes de entrar dentro de um galpão. Tomar um banho com... Não, e não é com o meu shampoo que eu uso, não. É com shampoo específico, né? Então, para desinfecção. Para desinfecção, para não correr nenhum risco. São coisas levadas muito a sério. O Brasil ele trabalha com uma genética muito boa. Ele tem um programa de vacinas excepcional. A alimentação extremamente balanceada. E tem aquela lenda, o frango é abatido com 42 dias porque toma hormônio. Isso é uma lenda. Você acredita nisso? Eu acho que eu já ouvi tanto isso que eu acredito. Exatamente. Olha, isso é um absurdo. Isso é aquela coisa que dói o coração. E a gente que é população leiga, você fica assim, não, vou diminuir a carne vermelha. Aí vou comer frango. Não, mas o frango tem hormônio. Não, então eu vou comer peixe. Peixe tem plástico. É um negócio complicado, né? Exatamente. Mas só para você ver como existem lendas, né? O hormônio, a primeira nossa legislação, ela não permite hormônio em nenhum tipo de espécie. De abate. Não é permitido. Vou concluir da ave para explicar esse programa dos hormônios. O hormônio, quando a gente vê um marombeiro na academia, vou fazer uma analogia, ele não toma o hormônio via oral. Se ele tomar via oral, ele vai ser degradado. Proteína. Ele não vai ter a função necessária. Ele é injetado. A ave, imagina um galpão com 5.000 aves. Como é que você vai pegar e dar uma injeção? Na ave, tudo é via oral. Vacina. Mistura com a ração? Com a água. Com a água. Vacina. Coccidiostáticos, né, que é a prevenção de parasitas. É tudo na água. Então, isso é uma lenda. E o hormônio é uma coisa que é caríssima. Então, ele ia inviabilizar. Mas de onde surgiu essa lenda? Essa lenda é tão lenda que uma vez eu dei uma palestra para os chineses. Vieram um pessoal do Sistema Único de Saúde da China e da agricultura conhecer o sistema de saúde público e privado do Brasil e da América do Sul. E aí pediram para eu dar uma palestra. E eu comecei a falar. Os chineses, eles são característicos, né? Eles ouvem, anotam. E era tradução simultânea, né? E quando eu terminei a palestra, eles começaram a falar comigo, e bravos, né? Estavam fiquei até meio assim, às vezes falava uma frase... Grosseiro, de né? 1 minuto, eram 2 palavras. Eles falavam 2 palavras, era uma frase... Eu falei assim, e eles não estavam aceitando a explicação que o frango não tem hormônio. Isso não existe, isso é cientificamente comprovado, é impossível no manejo. Até uma hora que a minha paciência acabou, eu falei assim, por isso que o Brasil é o primeiro maior exportador de aves do mundo e a China não é, porque você tem um técnico aqui, convidado, passando os números, as informações internacionalmente reconhecidas e vocês estão questionando. Né? Então, vamos estudar. Você meteu essa na lata do chinês. Vamos estudar bioquímica, vamos estudar fisiologia. Isso é ciclo básico. Ciclo básico para a gente chegar lá na frente, né? Então, gente, ave não tem hormônio. Por favor, consumam carne de ave sem esse medo, tá bom? É extremamente saudável, é uma fonte riquíssima de proteína. Porque, olha, eu apesar de ser médico, milito longe dessa área. E a voz corrente é esta. Só que, normalmente, as pessoas têm essa informação e continuam comendo. Mas que essa informação é corrente, Eu já tive vários embates com nutricionistas, inclusive uma nutricionista amiga minha, muito competente, ela falou, cara, eu fiz um curso com uma Bambambam e ela passou isso, e falou no Fantástico. E depois, todo mundo caiu em cima dela, né? Como é que uma pessoa, ela passa uma informação que ela ouviu, porque com certeza ela não estudou isso, ela não pegou uma fonte científica. E a gente hoje que vive no mundo da inteligência artificial e de que todo mundo sabe tudo, porque tem o Google ou tem o chat GPT, não acreditem, pesquisem. Pesquisem porque, para não falar besteira e para não ensinar coisa errada, né? Até hoje, o pessoal que está estudando a questão da inteligência artificial, tem um termo que está se usando hoje, não sei se é desorientado, é alguma coisa que o chat GPT também inventa.
Tem muita coisa que inventado. Ele mesmo inventa aquilo. Exatamente. Porque ele é enganado. E ele acredita. Ele, às vezes, vai buscar um artigo errado, né? Um artigo científico errado e introduz aquilo, né? Passa a ser a verdade dele. Né? Exatamente. Porque como... isso aí... Fala, Geraldo. Desculpa entrar. É porque eu acho que é aquela coisa assim para fazer o frango crescer rápido. Então enche de hormônio, isso. Né? Essa era, não digo a teoria, mas era o que se justificava, né? Não. Mas se você nasce com uma genética para ter 1,50 m, você vai fazer um tratamento para crescer e mesmo assim você pode não crescer. E um tratamento desse não sai por menos de R$150 mil. Tratamento de criança, né, com dificuldade de crescimento. Então, ninguém vai fazer isso com frango para vai vender a R$10 o quilo. Isso chama-se genética. As mães das bisavós vêm da Inglaterra, são linhagens super específicas. Assim como no suíno, o bovino mamífero também é um pouco menos, mas também tem a seleção genética. Isso por ser mamífero, o tempo de crescimento dele é maior, mas antigamente a gente abatia um boi com 5 anos, com 4 anos. Hoje, com 18 meses, você é um boi com uma boa genética, bem alimentado, vermifugado, ele vai longe. Você fez um elogio, tem feito elogios à posição brasileira nessa área. Qual é o papel que eu ouço também, sem ser da área, mas ouço falando muito bem, como se fosse algo de excelência, da Embrapa? A Embrapa, então. A Embrapa, assim como a Pesagro, são empresas de pesquisa que elas dão ligadas ao Ministério da Agricultura, que elas dão um apoio grandioso no fomento dessas pesquisas. Pesagro não estava no meu radar. Pesagro, exatamente. Pesquisa, a sigla... Tá, não, mas tudo bem, mas é que ela é menos falada. Mas ela é ligada e também tem pesquisas de altíssimo valor. Eu digo que o agro, ele anda junto com o público e o privado. É a vontade do público com a vontade do privado. São as pessoas sérias do público com as pessoas sérias do privado que fazem o agro chegar onde chegar e o alimento... Onde chegou, né? Porque você estava falando que deve ser primeiro ou segundo em bovino. Exatamente, do mundo, né? Do mundo, exatamente. Nem tudo o Brasil, em poucas coisas, o Brasil é o primeiro do mundo, né? Eu falo que em commodity o Brasil é muito e muita coisa, né? O problema do Brasil é a tecnologia, que agrega muito mais valor do que... o Japão, por exemplo, a gente se for ver no mapa, né, o tamanho do Japão comparado com o Brasil, PIB, e ele é um dos 7 países mais ricos do mundo, né? Exatamente. Sendo um país pequeno. Exatamente. Quase uma ilha. O que um medicamento fez do Ozempic? Não sei qual é o país, Finlândia? O crescimento econômico que gerou um medicamento em um país. Sim, essas drogas emagrecedoras. Fizemos um programa aqui sobre drogas emagrecedoras e o Ozempic é o mais estrela, né? Exatamente. Agora a Monjaro está chegando também, mas toda a Nova Nordisk, né? Não sei se é sueca, agora estou em dúvida. Eu acho que é sueca. Sei. Pesquisa aí o Ozempic, qual país? Se não me engano é Suécia. Enfim. Eu não sabia disso. A produção desse medicamento está mudando a economia do país. Economia. Até a Bolsa de Valores foi uma loucura, porque... Quando você estava comentando sobre a cadeia de produção, que vem lá vamos dizer, de uma fazenda no Mato Grosso, e a carne ia ser comercializada a partir da senda de São João de Meriti, que é um município aqui do Rio, para quem não é do Rio, município do estado. Ali você diz que a carne pode estar muito bem boa lá, aqui o processo é bom, mas essa cadeia, esse intervalo de tempo e de espaço, né, entre a produção e aqui a comercialização, pode ter coisas que saíram dos eixos. E isso muitos têm alertado em relação a essas drogas emagrecedoras, porque elas, via de regra, são aplicadas via uma caneta, como se fosse insulina, mas elas precisam estar num determinado contenção, né? Tem que estar refrigerado, por exemplo. E tem gente importando ilegalmente essas coisas, trazendo no corpo uma viagem, às vezes, da Europa para cá de 12 horas sem a refrigeração. Aí chega aqui, vende barato, e quem está comprando acha que não está comprometida a droga, né? A mesma coisa dos produtos. No momento que você define uma validade para um produto,
por exemplo, esse iogurte vale 1 mês. Ele vale 1 mês dentro de uma embalagem íntegra, na temperatura, mantenha resfriado até 7 graus, 10 graus, né? A temperatura que o fabricante, a validade ela é definida pela responsabilidade do fabricante, mas o consumidor, que precisa ser muito mais educado do que ele é hoje em dia, já melhorou, mas dá para melhorar mais, ele tem que obedecer para aquele produto. Por quê? O iogurte fica horas fora da geladeira. Aí você tem lá o probiótico, você tem uma bactéria desejável, e com a temperatura alta, as não desejáveis vão se multiplicar, ela é mais frágil, vão destruir, então ele perde um pouco da funcionalidade dele, que nem sempre, dependendo do Yakult, não é só a proteína, não são só os minerais, vitaminas, também tem um probiótico. Sim. Hoje tem o pré-biótico, né, as fibras, que servem como fomentadoras para as bactérias boas, né? Então, tudo tem um porquê. Nada é aleatório. Sobre essa cadeia, foi uma parte muito interessante que você colocou, porque o animal ele é abatido no Pará, vem muita carne do Pará, no Mato Grosso, e vem para cá 1 dia e meio de estrada. Vem no caminhão isotérmico, climatizado, aonde você hoje em dia tem o controle por eletrônico, você bota lá dentro um rastreador de temperatura, você sabe no seu computador quanto que está a temperatura. Você está aqui no Rio sabendo quanto que está dentro do caminhão. Dentro do caminhão. E quando esse caminhão chegar para essa carne ser processada, ela vai ser processada dentro de um outro estabelecimento com fiscalização, não é um estabelecimento clandestino. Então, ele vai ter uma recepção, essas amostras vão chegar, elas vão ser analisadas. Vão ver a rotulagem, vão ver a origem, vão ver a temperatura, vão ver a data de validade. Um quarto bovino, hoje em dia, tem uma validade dada em média de 15 dias. Eu vou processar essa carne. Eu não vou receber uma carne com 13 dias para desossar. Eu vou querer receber essa carne no máximo com 30%. Então, tem toda uma inteligência e um cuidado da cadeia produtiva para que esse produto chegue ao consumidor final dentro dos melhores preceitos, né? A gente, inclusive, fala, né? Você não consegue produzir um produto bom com a matéria-prima ruim. Uhum. Você não melhora a matéria-prima. Então, a matéria-prima, que eu digo, é uma carne para fazer um embutido, um leite para fazer um iogurte. Embutido, você diz, uma mortadela. Exatamente. Um salame, uma salsicha. Uhum. Se você já chega com uma matéria-prima de qualidade baixa, o seu produto ele não vai ter as qualidades sensoriais desejáveis, as qualidades qualidade técnicas. Sensorial seria o gosto, cheiro, o aspecto, né? As qualidades físico-químicas, que é percentual de gordura, percentual de proteína, de umidade. Isso perde também, né? Pode perder nesse processo. Pode também. Se você pode perder proteína nesse processo. Se você começa já com uma matéria-prima, você não vai perder proteína, né? Você não perde a proteína, mas pode degradar. Sim. Né? Sim. Tudo isso é controlado. E você pode perder também a parte biológica, né? Dos micro-organismos que vão deteriorando. Ou podem ser patogênicos. É até uma questão muito interessante, né? Que eu falo assim, esse alimento está com gosto ruim. O alimento, quando ele está com gosto ruim, as bactérias que estão mais em desenvolvimento lá são as deteriorantes, as putrefantes. Putrefantes, né? As que estragam o alimento. E elas são bactérias bem fortes. E tem um cheiro peculiar. Elas fortes do sentido, elas são mais resistentes que as patogênicas. Então, elas ganham nas batalhas. E você, quando vê um alimento já repugnante... Uma bactéria briga com a outra. As bactérias, elas disputam o ambiente. Elas disputam, né, o ambiente. E o que pode acontecer? O que acontece quando a gente passa mal, não é porque a gente comeu uma carne que estava com gosto ruim. Era uma carne que estava boa. Era uma maionese que estava deliciosa. Por quê? Porque a maioria das bactérias patogênicas, elas não alteram o sabor do alimento. As bactérias ruins não alteram o sabor? Não alteram. Por isso que a gente come e passa mal.
não sente, não percebe, fica, o que eu comi? Eu não comi nada. Estava tudo tão gostoso. A salmonela não estraga o gosto. Não, a salmonela não. A salmonela está lá, estraga a gente, né? A gente, ela... E daqui a pouco a gente vai fazer uma pausa para ir para o segundo bloco. Mas antes da pausa, eu queria fazer uma lembrança de um fato que me... Talvez, existem vários motivos assim para a gente, às vezes, descrer do nosso país, né, e do nosso povo. Porque, às vezes, cometem-se crimes tão hediondos que esse povo não tem jeito. Mas teve um recente que me impactou mesmo, que foram aquelas 800 toneladas, quer dizer, cada tonelada são 1.000 quilos, né? 800 mil quilos de carne que estava embaixo da enchente do Rio Grande do Sul, e que depois eles pegaram essa carne e revenderam, comercializaram a carne. Eu imagino o que você sentiu quando você viu essa notícia. A gente sente muito, né? Aquela tragédia que aconteceu no Sul, né? A gente não conseguiu salvar nem pessoas, animais, Sim. alimentos, as residências, né? As histórias das pessoas foram perdidas lá. Sim. É uma coisa muito dolorida. E sempre tem gente ruim que se vale da impunidade. Então, foi uma coisa criminosa, eu não sei para onde foi, os detalhes da investigação policial. Investigação, se foi... Porque isso bate um pouco com o que você está dizendo sobre a qualidade da nossa fiscalização, do sistema e tal. Mas isso foi uma denúncia que a fiscalização pegou, né? Cruzou estados e depois voltou para o estado original. Quer dizer, ela passou por um monte de barreiras e tem quase... E haja barreira. E haja barreira. E haja barreira. Eu estava vendo agora. Não, mas continue. O que você acha que aconteceu para um sistema tão bom assim ter deixado isso acontecer? Porque é a mesma coisa do INSS agora, esse escândalo que começou em 2019 e está sendo desvendado em 2025. Então são, sei lá, 6 anos de escândalo, 6 anos de descontos indevidos, né? E que às vezes a gente não percebe, né? De pouquinho em pouquinho. Pouquinho. O da carne, eu acho que ele foi até percebido rapidamente. E eu digo que o melhor canal que uma fiscalização tem, além da rotina, que é bem maçante, é a ouvidoria. A gente tem aqui no Rio o 746, tem o Fala Brasil, que funciona. Nem sempre você tem todas as informações, mas o cidadão... ele pode entrar, quando ele tiver alguma suspeita de alguma coisa errada, entrar nesses canais e fazer a denúncia e ajudar as autoridades. 1746 você tem o número do telefone, né? Só tirar o telefone, discar 174 e discar. Discar. Essa foi antiga. Isso é referência de velho. Mas você pode ir lá teclar 1746. Você tem também o e-mail, que é 1746 alguma coisa, www. E você tem também... que outros recursos? Tem o Fala Brasil. Esse Fala Brasil. Você que joga é Fala Brasil. Joga onde? No Google. Fala no Google. Brasil. Tá. É um sistema de ouvidoria do governo federal. Então, assuntos de competência do governo federal... Tá. Você joga ali e, se não for, ele também vai te direcionar. Que tipo, vamos dizer, eu sou um cidadão, que tipo de denúncia tem sido feitas então, por esses Olha, canais? Eu sei de uma pessoa em tal região que está abatendo gado sem fiscalização. Eu sei de tal pessoa que tem uma indústria e está comprando o leite de um lugar onde o rebanho não tem controle de tuberculose, brucelose, dá todas as vacinas que tem que dar no gado. Às vezes, a denúncia, a maioria das vezes, vem de gente da área. Como assim? Pessoas que sabem, que têm o conhecimento. Pessoas que têm conhecimento. Olha, aquele ali está fazendo um mel com selo de inspeção estadual e eles não têm inspeção, é um selo falso. Às vezes é dentro da própria empresa, o cara está brigado com o patrão, não? A denúncia? A denúncia tem gente brigada, mas tem gente que faz denúncia também que não tem nada a ver com nada, né? Tem muita coisa. Se eu botar vocês para dentro de um abate, dentro de uma indústria de
de embutidos é uma coisa, para quem não é da área, igual um centro cirúrgico. Sim. É chocante. É. Né? Um parto é chocante, não é chocante? Para quem não é da área, para a gente é um milagre, uma coisa linda, mas é uma coisa chocante. Eu me lembro uma vez em Petrópolis que teve lá uma chamaria de praga, não sei como é que você chama, mas que matou não sei quantos porcos, né? E aí, tipo, 2, 3 dias depois, você tinha porco vendendo baratinho. Que aí tristeza. Aí o pessoal começou a despencar. É nessa cidade que tem porco morrendo de doença e agora, de repente, o porco está barato. Mas isso tem tempo, né? Isso deve ter uns 10 anos, mais ou menos. Eu me lembro esse bem episódio, disso. Esse episódio... Você não lembra? Eu não lembro. Ah, Por quê? Vou buscar Quando você tem mortes de animais de produção, a gente tem a OMS, Organização Mundial da Saúde, Sim. que cuida da saúde humana. E a gente também tem a Organização Mundial da Saúde Animal, a OIE, Organização Internacional de Epizootias, que cuidam dessas doenças. Epizootias. Exatamente. Que cuidam dessas doenças. Epizootia vem de que palavra? Vem de epidemiologia, Tá. de zoo animal. E o que isso... Qual é a preocupação? Por que agora a gente está tendo um surto... Teve lá no Rio Grande do Sul, em Montenegro, da gripe aviária. Qual é a grande preocupação? A preocupação que essas doenças possam vir a trazerem danos para o ser humano e que essas doenças também elas possam afetar a cadeia produtiva. Então, você tem várias ações e protocolos a serem cumpridos de prevenção, que é o que a gente mais trabalha. Sim. O Brasil trabalha tão bom nisso que foi o último país dos grandes produtores a ter um foco, que é um foco. É a primeira vez, né? Exatamente, de gripe aviária. E a gripe aviária, ela pode atingir o homem, mas é raríssimo, e aquele que trabalha diretamente em contato íntimo com a ave. Não consumindo... A gente pode continuar consumindo... ovo, a gente pode continuar consumindo a carne, porque o vírus ele não se estabelece, não se mantém. O frio, o calor, eles destroem. Então, eles não vão trazer danos à nossa ingesta. O maior problema da gripe aviária realmente é de produção. Porque imagina um plantel dizimado, um país. Isso, se o Brasil não exportar, isso afeta o mundo. O mundo vai passar fome. Quando vocês falam de... Eu uso muito esse termo, e é um termo que a gente usa, ouve pouco, né? Quando eu ouço falar em plantel, eu que gosto de futebol, eu fico pensando no time, né? Os reservas, aquele é o plantel do Vasco, por exemplo. Nem sabia. É um dos melhores plantéis do nem mundo. Nem conheço o Vasco. Aí... Foi um navegador português. Esse eu conheço. Quando você fala estamos falando de animal, quando você fala plantel, você está se referindo a quê? Ao grupo de mesma espécie de animais. De uma fazenda, tem um plantel de frangos. Exatamente, assim, seria o termo. Exatamente. Plantel de bovinos é o número de animais daquela região da mesma espécie. Tá. Você disse que... Vamos fazer o seguinte, Geraldo. Geraldo vai botar uma música aí da nossa ONG, que são músicas que falam mal do tabaco. E a gente volta para o segundo bloco. Queria que você começasse... Você traçou um pouco da sua trajetória, mas nós paramos no meio pelo currículo que você me mandou. Você é auditora federal... Auditora fiscal... Auditora fiscal federal agropecuário. Agropecuário. E aí eu queria saber como é que foi essa sua entrada nessa nova situação na sua carreira. Vamos lá, Geraldo. Muito bem. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco.
da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Então, estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, Rio de Janeiro. Hoje o nosso tema é sobre alimento seguro. Foi o título sugerido pela convidada Renata Patrícia Pinto e um subtítulo: a importância do consumo de produtos de origem animal com registro. Então, o primeiro bloco nós já abordamos muita coisa e ficou algo pendente que a convidada pediu para a gente, ao retomar o segundo bloco, falarmos sobre a que ela chamou de graxaria. Vamos lá. Graxaria é o termo popular de uma unidade de beneficiamento de produtos não comestíveis de origem animal. Então, a gente estava lá no início falando da desossa, que gera o osso, e que do boi a gente aproveita tudo. Então, o sebo e o osso, eles não são jogados no meio ambiente, senão eles seriam grandes poluentes orgânicos. Sim. Eles são processados, eles vão para essas fábricas, eles são triturados, cozidos em digestores em alta temperatura, alta pressão, e desse processamento a gente vai ter dois subprodutos. Um é o sebo, que é utilizado para fazer todos os sabonetes que a gente usa, sem exceção. Sem exceção. Os de glicerina usam óleo vegetal. Os outros sabonetes usam o sebo bovino. Sabonete Lux, que é 9 entre 10 estrelas de cinema. Protex também? Protex também. Por Sebo. isso que eu... E é sebo de boi, não é de outro animal. A maioria é de bovino. Mas eu falo, por isso que quando você for vegano, não pode usar uma bolsa Chanel, não pode... Louis Vuitton. Louis Vuitton, não pode usar um sabonete, tem que usar... É tudo, né? Porque do boi a gente aproveita... Tudo. O osso, o que é feito? O osso ele é utilizado para a fabricação de ração e fertilizantes, mas principalmente para ração. Ração para animais. Sim. Ração para cachorro, para gato. Às vezes você pode alimentar espécies também, complementar. Não pode fazer o canibalismo. Você não pode pegar uma farinha de bovino e dar para bovino, de aves,
né? Então, tem toda... Por que não pode? Fiquei curioso. Porque o canibalismo, ele propicia a chance de você desenvolver problemas genéticos, né? Tem até um filme muito interessante sobre uma família que fazia canibalismo e desenvolveram a encefalopatia espongiforme, que era a vaca louca. A vaca louca na Europa era justamente por causa disso. Eles alimentavam, uma retroalimentação na cadeia com a farinha de carne e ossos para bovinos. Já no Brasil, devido à aftosa, que eles lá eram livres, e o Brasil não, a gente desde 1900 e eu acho que 70 já não era permitida essa prática. Então, isso preveniu, talvez inconscientemente, a surgimento... Atirou no que viu, acertou no que não viu. Exatamente. Você estava falando dos embutidos. Dos embutidos. Então, só para concluir essa parte do bovino, graxaria. da graxaria. Então, na graxaria, você aproveita dos restos do boi, você aproveita a pele. Você, quando abate um boi, o pelinho da orelha para usar, para fazer um tipo de pincel, a ponta da cauda para outro tipo de pincel. O que a gente não come, às vezes, a gente não come tripa, os chineses comem, os nordestinos comem, não come testículos, são os hábitos alimentares. Não, são exportados. São exportados, são consumidos porque isso é paladar. Tem região, eu fui a Fortaleza e o pessoal adora galinhada. Galinhada? Eu acho que é galinha. Agora eu esqueci. Mas é feito de tripa. Não é galinhada. Não é galinhada. Panelada. Panelada. É feita de tripa de algum animal que agora eu não vou lembrar. Mas eu não experimentei. A dobradinha é o intestino, não é isso? A dobradinha é o intestino do boi, o rumen, né? E... A rabada é o rabo. Que é uma delícia. É uma carne com osso, né? Com muito agrião. Isso. Nossa Senhora. E batata cozida. Que delícia. Deu até vontade. Os vegetarianos e veganos não ouçam assim, esse brilho no até de chupar o olhar. osso, né? Mas desculpa, a sua pergunta. Não, se você já encerrou a questão da graxaria, você, de uma certa maneira, colocou também os embutidos. Você ia explicar um pouco o que é feito isso? Exatamente. Embutido, vamos chamar o mais simples, assim, mais conhecido, que é salsicha, mortadela. Salsicha, linguiça, mortadela, o salame. Embutido é tudo que você coloca dentro de um formato. Tá. E é exatamente isso. A gente não joga nada de um animal fora, porque você vai cortar a carne, aí sobram as aparas. Sim. Essas aparas, elas não têm como serem consumidas, elas vão para o embutido. Tem carnes que são chamadas carnes industriais. Por exemplo, um diafragma é um músculo duro, não dá para ser consumido. O músculo da bochecha é um músculo duro. Então, são carnes que são destinadas para fazerem o embutido. Então, alguns embutidos são o presunto, que é o pernil, exclusivamente pernil. Você tem a salsicha, que daí pode proteína de soja. No presunto também pode, mas pode proteína de soja. Tem soja no presunto? Tem. Eu não sabia. Tem. É uma proteína vegetal, né? Então, o valor da proteína animal é muito superior. Muito mais caro. Então, é uma forma... Mas a salsicha, como o Geraldo lembrou, é que é muito mal falada. O que a gente... É lenda também? Não. 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 É uma coisa... Olha que situação, Geraldo. Depois a gente conversa, né? Olha como ele me colocou. Qual é a questão da salsicha? Hoje eu não sou nutricionista, tá? Eu sou uma mãe de 3 filhos e trabalho na área de produtos de origem animal. A salsicha, ele é um multiprocessado. Então, ela pega vários tipos de matéria-prima para compor um alimento. São as matérias-primas menos nobres. O frango, quando você abate, fica a carne no osso quando você faz os cortes. E essa carne você tira através de uma máquina, que é uma extrusora por pressão de discos, e sai... Sai o osso e a carne, que separa, ficou grudada ali. Sai. Às vezes vai um mínimozinho, praticamente nada, né? Um teor de cálcio. O que acontece? Essa carne tem um teor de cálcio mais alto, porque tem medula, pode ter um pouquinho de esquírula, mas é tudo aceitável. Você bota mais ingredientes químicos, né? Você bota antioxidantes, conservantes, estabilizantes, você bota...
Esses termos aí deixam as pessoas arrepiadas, né? Mas, Hoje em gente... dia. não- Oxidante. Tu imagina um negócio de metal que Não, foi... conservante. Saiu. Depois eu ia te perguntar um negócio. Olha sobre que um coisa hambúrguer. interessante. Vocês já ouviram falar de surto de botulismo. Sim. Intoxicação botulismo Gravíssimo. ele advém de uma bactéria chamada Clostridium botulinum, que produz uma toxina letal, de altíssima letalidade, que hoje é utilizada para estética, para você ver como o vilão é o sonho de É o qualquer Botox. mulher externamente, né? Que é o Botox. Que é o Botox. E é uma bactéria que precisa de ambiente sem oxigênio, ambiente anaeróbio. Então, se você faz um embutido, que é um ambiente fechado, e você não bota um conservante, um nitrito e nitrato, que ele é degradado até chegar a gente. Se eu pegar uma colher de sopa e comer todo dia, vou ter um câncer, vou. De nitrito. Mas a quantidade que é colocada é tão pequenininha e ele vai se degradando dentro do processo, tanto que se eu pegar um produto no dia 1, fazer uma análise, vão ter X partes por milhões, no dia 30 vão ter menos, ela evita que esse produto tenha essa toxina. Então, o vilão tem um porquê. Tá. Os surtos de botulismo, 98% são caseiros. Eles não são industriais. Porque as indústrias que trabalham com enlatados, com embutidos, com coisas fechadas, elas têm essa preocupação. A minha avó, que fazia conserva, não tinha essa preocupação. Então, tudo... Porque é natural, porque é feito em casa. Aí é que está o perigo do clandestino. Aí é que está. Na minha casa, não entra clandestino. Por mais, assim, eu vou contar uma história, porque a gente vai tendo vivências, né? Claro. Vou contar duas. Um tio meu morava em Anápolis, eu trabalhava em Brasília, fui passar um final de semana, vai na casa do meu amigo, que tem um queijo de uma fazenda, queijo maravilhoso. Eu falei assim, tio, eu não como. Não come, fez comer. Eu falei assim, mas posso ver onde é que você faz seu queijo? Cara, a gente entrou num lugar com 2 mil... Não tinha celular na época, né? Com foto. 2 milhões de moscas. Eu falei assim, tio, olha o queijo maravilhoso do senhor. Outra, eu também já tenho dentro de mim que eu não como coisas sem origem, né? Principalmente alguns produtos. Quando eu era criança, eu tomava o leite ordenhado na hora na fazenda. Hoje eu falo, gente, que loucura. Ainda bem que meus tios cuidavam do rebanho, né? E tem gente que diz assim, naquele tempo que era bom, que a gente bebia o leite direto da vaca. Mas o povo da roça não toma. O moço que tirava o leite, ele fervia. A gente ignorante da cidade ia com a caneca de Nescau, 4h30 da manhã lá na mangueira. Delícia, meio litro de leite quentinho, com gosto de leite de verdade. Mas ali poderia ter coliforme, poderia ter brucelose, poderia ter tuberculose. Sem pasteurização nenhuma. Sem pasteurização nenhuma. E sem um rebanho que, de repente, naquela época não era nem tão controlado, que eu nem sei se os meus tios... Eles tinham... Porque eu era criança, né? Tanta consciência e conhecimento dessa obrigatoriedade. Sobretudo conhecimento mesmo. Conhecimento, né? Mas a ignorância, ela é positiva, né? Ela é a falta do conhecimento, né? Não significa que a pessoa é menos. Não. Ela só não tem... Eu sou ignorante não é burrice, mecânica. É ignorância. Exatamente. Diferente. E eu também estava, né, nas minhas andanças, que eu conheço bastante o Brasil, que isso me alegra muito, porque falar mal, estando aqui na praia de Copacabana, é mole. Agora, falar mal, vendo lá o pecuarista que tira o leite de domingo a domingo, 2 vezes por dia, faça sol de 45 graus, ou faça frio, ou chova, é muito fácil criticar quem está lá no campo. É muito fácil quem está lá roçando, quem tem que fazer cálculo, quem vem uma geada e você perde tudo, vem uma enchente. Ou enchente. E destrói tudo, exatamente. Então, a gente tem que pensar muito... a gente tem que ter cuidado, né, naquilo de se colocar no lugar, mas tem que pensar muito antes de criticar. Quem nunca pegou uma enxada, porque se você nunca pegou, você vai dar 5 enxadadas, sua mão vai ficar cheia de calo, de bolha. Tem que ter um carinho e um cuidado. Eu tenho um carinho, um cuidado, não só pela minha profissão,
pelo meu estudo, mas pelos trabalhadores. pela minha vivência. Uhum. E o homem do campo, e você vai para o Centro-Oeste, você vai para o Nordeste, você vai para o Sul, né? Eu fui para Alegrete outro dia desse. O Norte também. Exatamente. Já fui para Manaus, as populações ribeirinhas, aí você entende o que é o Brasil. Uhum. Né? Você vê um cara de bombacha, mas pô, ele está lá no campo, aquilo que é o confortável para ele. O outro, ele, sabe, está com aquela roupa toda, é para se proteger. Uhum. A gente tem que respeitar todos. Não, exposto a uma quantidade, às vezes, muito alta de agrotóxico. Né? Exatamente, né? E a outra história foi justamente, eu também estava num desses interiores da vida, aí aquele pessoal simpático, que você chega no interior, você come, a viagem engorda, né? É o cafezinho, é o suco da fruta natural da região, é aquela mesa com milhões de bolo, milhões de coisas, e o maior prazer, né, do outro é vendo você comer. Claro. Mas eu não como produtos clandestinos. Aí tinha o laticínio lá, com produto direitinho. Aí tinha, esse é o queijo da minha avó. É maravilhoso, é muito melhor, não é constrange feito. você dizendo que era da avó. E o queijo bonito, é um queijo assim, sabe? E eu sou gulosa. Aí eu falei assim, cara, não vou comer. Ai, queijo, né? Tem um laticínio, eles têm noção. Pum, isso numa mesa de quintal. Daqui a pouco eu olho pro lado, eu vejo os urubus voando. Eu falei assim, bem feito, bem feito. Aí eu perguntei assim, morreu algum filhote? A vaca abortou ontem. Qual é a doença? Brucelose. Aí eu falei assim, leite sem pasteurizado, uma vaca. Eu falei assim, Deus, eu vou entender. Às vezes a gente se leva ao... Então é sobre isso, né? Eu tenho conhecimento, mas essa foi minha última experiência desse tipo. Não, obrigada, estou satisfeita. Você falou em tempo de validade, e aí eu ia te fazer uma pergunta, porque eu também, como leigo, e às vezes URA, né, que é um termo também que é uma referência de velho, né? Você, às vezes aquela validade chegou, você está vendo lá na tua casa o produto... Aí você fala, não, mas dizem que 3 meses depois da validade ainda está bom, que aquilo é um exagero. É um exagero, não. Quando diz que é só até aquele dia, é só até aquele dia. Então, eu vou te explicar. Sobretudo produto animal. Vou explicar. Aquela validade é onde o fabricante responde legalmente pelo aquele produto. Na parte de segurança, de não ter nada que te faça mal. Na parte de nutricional, que ele vai garantir naquela tabelinha de informação nutricional, que naquele período ainda tem todos aqueles... E que o produto vai estar gostoso. Então, a partir da virada daquela data... Já não é mais responsabilidade dele. Não é mais, é uma escolha sua. Mas faz mal, você acha? Ou tem um prazo? Quem nunca comeu um produto vencido, né? Gente, não posso falar isso. Não pode. Não posso. Pula. Vamos fazer o seguinte, como eu disse no final do primeiro bloco, eu queria que você entrasse, porque aí eu tenho umas coisas a te perguntar, na questão, como é que você passou a ser uma auditora federal do Ministério da Agricultura e Pecuária? Como é que eu... Você era das Sendas? Eu era das Sendas. Aí, com 2 anos de Sendas, eu abri uma empresa de consultoria. Eu vou fazer aqui até uma menção a um colega, que eu tenho uma gratidão assim infinita. Já deve ter falecido, porque estaria com mais 100 anos. Isaías Caldas, que foi diretor do Ministério da Agricultura. Fala o nome dele direitinho, que eu vou buscar no Google. Isaías Caldas. Isaías Caldas. É assim... Ele era o quê, exatamente? Médico veterinário, foi diretor do Ministério da Agricultura. Ele abriu a mesma função que eu tinha, ele abdicou do cargo dele para ser consultor de empresas. Ele foi trabalhar no Grupo Sola, que é um grupo de 3 Rios, que exportava carne de cavalo. Era, assim, um mundo da carne na época, né? Porque o Rio de Janeiro já foi uma potência. Já foi uma potência na pecuária? Hoje a gente é um centro de consumo, né? Hoje eu digo assim... Por exemplo, você pega o Rio de Janeiro, tem royalty de petróleo. Sim. Campos, tem royalty de petróleo. Porém... Maricá já tem royalty de petróleo. Rio das Ostras. Ai, eu fico assim. Mas o que dá mais retorno? Apoiar um pequeno produtor? Então, tem que ser visto a parte social.
Não pode ser esquecido. O Rio de Janeiro tem mel, o Rio de Janeiro tem corte, o Rio de Janeiro tem leite, mas é incipiente nos nossos números, porque o que a gente consome vem do interior. Uhum. Eu abraço o agro, porque quem está no agro é porque tem paixão. E tem gente no agro de tudo quanto é gente. Gente que resolveu empreender depois por paixão, gente que vem do avô. E tem uma questão que você deve ver isso muito mais do que eu, porque eu só ouço falar, a questão do êxodo rural, né? Muitos jovens de famílias de fazendeiros, de gerações de fazendeiros, estão querendo sair do meio rural. Tem os dois caminhos, né? Tem os que saíram e tem os que estão voltando. O que eu digo assim, não é fácil. É um trabalho que você trabalha com seres vivos vegetais ou animais. Você tem que estar atento, obviamente que não são os seus olhos, é a sua equipe, mas você tem que estar conjunto, dá trabalho, dá retorno. E está cada vez mais difícil realmente o jovem trabalhar para o trabalho braçal. Uhum. Mas eu acho que daí é para tudo, né? Mas para o campo, o celular... Quando a gente vê aquelas imagens daqueles campos imensos, por exemplo, de milho, né? E aí você vê aqueles tratores funcionando, despejando nos caminhões, caminhões e caminhões de milho. Mas aquilo são as grandes fazendas, né? Os latifúndios mesmo, né? O agricultor pequeno, o agricultor familiar, a coisa é muito mais braçal do que máquina, né? Exatamente. Então a gente vai entrar, eu vou fazer um resumo rápido em relação ao tema do que a gente veio conversar para a gente chegar no agricultor familiar. Eu vim falar sobre produtos de origem animal. Quais são os produtos de origem animal? O que significa isso? É tudo que vem de um ser vivo animal. O que vem de bovino, o que vem de suíno, o que vem do mar, os pescados, crustáceos, mexilhões, o que vem de criatórios de pescado. Muita tilápia, né, em açude. Camarão também, a maioria é de criatório, né? O leite e seus derivados, o mel também ele é fiscalizado pelo Ministério da Agricultura, pelas secretarias de agricultura, estaduais e municipais. Então, a gente tem os grandes e a gente tem os pequenos. E os pequenos, sim, tem muito mais... Hoje, a gente, mesmo para o pequeno, tem muito mais tecnologia, mas demanda muito mais braçal. Você precisa de alguém para te ajudar. Quem tem vaca tem que ter pelo menos uma pessoa para ajudar, porque você, às vezes, tem que ir para o hospital, tem que ir para o banco, fica doente. Então, você tem que ter... A ordenha tem que ser feita. Senão a vaca explode, né? A ordenha tem que ser feita, a colheita tem que ser feita. E no Brasil, antigamente a gente via muito essa cultura familiar, a família toda junta, a família, o pai, os filhos, e cada vez menos, né? Primeiro que as famílias têm menos filhos, né? Menos hoje filhos do que tinham antes. Segundo que o celular ele traz muita ilusão, né? Muita ilusão. E o campo você tem que ter paixão. E Como assim o celular traz muita ilusão? Eu acho que é uma vida, você vive muito a vida dos outros. Você vive muitos sonhos que nem são seus sonhos, né? Você traz conhecimento, mas você fica... Ilusão. Você perde muito tempo em fofoca, em coisa fútil. E, teoricamente, o campo você tem que trabalhar o tempo todo. Você demanda um trabalho braçal. Demanda. Mas aí a gente tem vários níveis... Ainda mais se você é pequeno, né? Exatamente. Exatamente. Você tem que ter um cuidado. Abelhas, né? Tem gente que cria abelhas nativas, que são maravilhosas, que produzem um volume pequeno de mel, mas tem... um alcance muito maior de polinização do que as abelhas africanas, um mel mais saboroso, mas um volume pequenininho. Aí você vê um mel de uma abelha africana, um potinho custando R$20. Aí vê uma abelha brasileira custa 100. Você vai comprar o de 20. Mas quantas colmeias foram necessárias para um e para outro? Então tem toda uma questão que... vai para um outro nível, né? E esses produtos de origem animal, eles sofrem fiscalização em 3 patamares. Patamar federal, que é o Serviço de Inspeção Federal, que é fiscalizado pelo Ministério da Agricultura, que são as empresas exportadoras e as empresas que fazem comércio
interestadual, que fazem comércio entre os estados. Você tem a inspeção estadual, que é aquela inspeção que ela permite que o alimento ele circule dentro do próprio estado, é a Secretaria de Agricultura do Estado. E hoje você tem, hoje não, já existia, né, mas hoje muito mais difundido, a Secretaria, o Serviço de Inspeção Municipal, que são os produtos dos pequenos produtores que circulam naquela região. E aí o que foi Você percebido? não pode vender de um estado para o outro aquele produto. Com inspeção estadual, não. Mas o que foi percebido? Que muita gente, às vezes eu produzo meu produto ali, Itaperuna, fronteira com o Espírito Santo. Eu estou perdendo mercado, mas eu não consigo atingir as exigências do Ministério da Agricultura, porque realmente eu sou pequeno. Não que no Ministério da Agricultura não tenham estabelecimentos bem pequenininhos, e tem gigantescos e bem pequenininhos, e foi implantado um sistema que chama o SISB, que é o Sistema Brasileiro de Inspeção. É um selo concedido pelo Ministério da Agricultura que permite que esses pequenos, desde que a fiscalização estadual ou municipal esteja ok e o estabelecimento esteja ok, ele possa realizar comércio no país todo. E o Ministério da Agricultura tem esse programa, assim como tem o SUS, tem o SUASA, que é o Sistema Único de Sanidade e Atenção à Saúde Animal. Como é que é a sigla? SUASA, Sistema Unificado, SUASA, de Atenção à Sanidade Animal. Que é quase que um SUS, né, da parte animal, que fomenta isso. Então, foi percebido, né, que os pequenos municípios estavam tendo dificuldade, que alguns estados estavam tendo dificuldade, e o Ministério da Agricultura ele desenvolveu um trabalho de educação e apoio. Eu vou a muitas, sem ser essa semana, na outra eu vou para Caetité, que é Bahia, vou para outros municípios que agora não me vem à cabeça, justamente para a gente treina, a gente orienta, a gente mastiga e depois vai ver se eles fizeram a lição de casa. O Ministério forneceu consultores. Então, de qual intuito? De pegar o pequeno e tirar ele da informalidade, fazer com que ele passe a ter o conhecimento que ele não tinha, a importância dele ter que lavar uma mão, a importância dele ter uma boa temperatura, saber o que é o produto dele, como embalar, para ele poder comercializar aquele produto e o consumidor ter a garantia, a família dele, que não vá passar mal. Ou morrer, né? Ou abortar. Porque a gente ouve muito, abortou, coitadinho, é o primeiro filho, Deus quis assim, mas não é feita uma investigação, muitas vezes, para saber o real motivo. E pode ter sido um alimento. Pode ter sido Caramba. Eu me lembro que eu fiz uma pesquisa rápida para te entrevistar, e como você tinha dado o foco do problema na importância do registro desses produtos animais, aí eu tinha assim um resumo dessa importância. Seria a questão da segurança alimentar, a prevenção de doenças, aí no caso doença do animal e doença de humano, qualidade e padronização, a confiança do consumidor, o acesso a mercados consumidores e o bem-estar animal. Então, se um registro diz que um determinado produto está ok, é porque ele contempla todas essas questões. Ele preocupou se as pessoas podiam adoecer com aquele alimento ou não, se o animal foi abatido em condições mínimas, ideais. Uma questão dos mercados consumidores, porque a gente está para fazer esse programa já tem uns 2 meses, e por acaso nós fizemos esse programa hoje, 2 dias depois de um grande boom aí relacionado com as tais aves de Montenegro, na cidade do Rio Grande do Sul, né? E imediatamente, em menos de 24 horas, a União Europeia, ontem o Uruguai, mas a Argentina, a China, suspenderam as compras dessas aves vindas
pelo menos da região do Rio Grande do Sul. Do Brasil Como é que inteiro. você fala, como é que é isso? Que o registro, os mercados que consomem, você disse que o Brasil é o maior produtor do mundo de algumas coisas, mas esse mercado é muito dinâmico, é rápido, né? O que é? Você tem acordos sanitários e acordos comerciais. No acordo comercial do tratado, já diz o seguinte: se tiver algum foco de febre aftosa, eu paro automaticamente de comprar a sua carne. Já está no contrato. Você pode me vender desde que você não tenha. Você pode me vender desde que você não tenha peste suína, desde que você não tenha gripe aviária. O Brasil também não importa produtos, alguns tipos de produtos. Mel dos Estados Unidos, tem loque americana, Europa estava com peste suína. Em 2023 tivemos aqui a Newcastle, né? Newcastle, exatamente. Então, cada doença, não é minha área, essa é a área que chama-se saúde animal, mas cada doença tem um protocolo. E muitas vezes, barreiras sanitárias são utilizadas como barreiras comerciais. Por exemplo, hoje o Brasil é livre de febre aftosa sem vacinação. Ano passado, ou ano retrasado, se eu não me engano, ano passado, se não me falha a minha memória, de uma mulher na menopausa, foi dada a última vacina simbólica de um bovino para aftosa. Mas o Brasil é um país continental. Ele tinha regiões que eram livres, outras livres com vacinação. Então, o Brasil ele tinha classificações pela condição geográfica do país. Então, tudo isso implica. A gente pode dizer que o Sul é um país, o Centro-Oeste é outro país, Nordeste é outro. Não existem comunicações, mas de uma forma preventiva é visto como uma união, como uma coisa só. Então, são protocolos que o Brasil já sabia que se acontecesse algum foco, esses países. Mas não significa que o país... Eles sabem que eles poderiam consumir essa ave. Diferente de uma ave viva, diferente, de repente, de um ovo embrionado. Eu não sei se eu estou falando besteira, porque não é minha área. Eu estou falando da área do produto de origem animal. Não teria problema nenhum, mas por questões de acordos, houve um embargo. Não, eu acho que também, pelo que eu entendi, inclusive também pelas coisas que você disse aqui, que é muito bem vista fora do Brasil a qualidade desse processo nosso aqui, né? Tanto é que nessa surto lá da tal da Newcastle, essa suspensão durou 26 dias, se não me engano, né? Exato. Quer dizer, Até deixaram de comprar por 26 dias, mas depois viu-se que estava liberado. Exatamente. E a necessidade também, né? Sim. Porque se eles compram, não chega a fome, cadê o produto? O preço vai lá para cima. Então, assim, tem muita coisa envolvida. Mas o Brasil, ele seguramente, ele tem esse sistema de saúde animal extremamente sério, reconhecido. Por isso que eu falo exatamente isso, que o Brasil é o grande exportador. Porque os profissionais públicos, eles têm um trabalho sério, eles se capacitam. O Ministério da Agricultura é um órgão extremamente sério do Brasil. Quem trabalha com ave, ele também não quer que tenha algum problema e seja suspenso. Ele não quer botar um hormônio no boi dele e ser detectado. Porque, o que eu digo, qual é a diferença de eu chegar e pegar uma carne na feira, sem origem, que eu não sei quando foi abatido, como foi abatido, que não fiz um exame completo de carcaça, de todas as linhas de inspeção, de todos os linfonodos, gânglios. Uma carne de ave, ela tem um programa para pesquisa de salmonela, pesquisa de inúmeros patógenos, por fraude por adição de água. Tem um programa que chama Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, que você vai, estatisticamente, você pega a carne e faz análise para saber se tem hormônio, se tem antibiótico,
Se tem Essa fraude por adição de água é para ficar mais pesado? para vender água com proteína animal. Tem várias fraudes, né? Tem os 10 alimentos mais fraudados do mundo. Um deles é o mel, é troca de espécie de pescado, é açafrão, café. Você que dizer que um peixe mais barato, você diz que é outro peixe. Nossa, o peixeiro, ele faz um milagre. O açougueiro, ele também pega uma paleta e transforma em filé mignon. Isso eu já ouvi falar. Não, eles são assim. Tenho amigo peixeiro, tenho amigo açougueiro. A gente falando em peixe, saiu uma notícia semana passada, agora, ou no início dessa, de 2 médicas que foram parar na UTI por causa de uma intoxicação com um peixe. Uma substância lá que eu esqueci o nome, mas uma substância que é pouco detectada e acontece pouco isso, mas assim, a intoxicação por produto animal pode levar à morte, né? Você falou aqui do botulismo, já falou de outras coisas, a própria salmonela. O cisticercose, né? Cisticercose do porco, né? Do porco e do bovino também, né? Bovino também. Bovino também, exatamente. Por isso que uma carne inspecionada, ela não vai ter a cisticercose, ela não vai ter inúmeras doenças, ela vai ter todo um cuidado para não ter uma contaminação com conteúdo fecal. Os funcionários lá dentro vão estar todos treinados, por menor que seja o estabelecimento. Né? Então, você ter a coragem de botar um alimento desse sem ser de um lugar de origem é muito risco. Não é à toa que o produto vegetal ele não sofre esse tipo de fiscalização. Ele sofre a fiscalização das fraudes, né? O nosso, de origem animal... Uma fraude de produto vegetal? O café, você botar outro pó. O chocolate, você botar outra gordura que não seja a do cacau. Isso é fraude econômica. Esse é tipo de fraude. Olha só... Está acabando? Faltam 10 minutinhos. Pelo meu relógio, pelo do Geraldo, falta quanto? 7 minutos. Então tá ótimo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um resumo, porque você acabou falando do Isaías Caldas, que você era muito grata, mas não mencionou a sua entrada para o Ministério. Então, né? Exatamente. A minha entrada era o seguinte, eu já tinha a minha empresa, que o Isaías foi uma pessoa que me ajudou muito, me orientou de consultoria. Ele tinha dele, eu montei a minha, e uma pessoa que nunca negou a informação. Ele chegava com os projetos, né? A gente mexe com projeto, com planta, me mostrava, Renata, é assim. Então, eu comecei, ele me auxiliava. Paizão mesmo ele foi, né? Ele foi um pai, ele me abraçou, e ele não tinha medo, porque ele sabia do espaço e da capacidade dele. E conhecimento, ele fala que não se guarda. Então, bacana assim, essa frase, né? Ele é maravilhoso. Isaías, assim, uma pessoa muito querida. E tinham muitos anos, tinham mais de 20 anos que não tinha um concurso para o Ministério. E quando você está na faculdade, fala assim, tem aquele selinho do CIF, nas aulas tem aquele quadro com selinho, um inspetor lá vestidinho. A gente faz visitas aos frigoríficos, né? Aula de campo, o professor ensina a gente a produzir os produtos, fazer a rotulagem, os programas de autocontrole dentro das indústrias. E surgiu o concurso. Aí eu falei assim, vou prestar. Para quê, né? Aí o primeiro concurso que teve... Não prestou, né? Foi o provisório. Aí eu prestei, me afastei um mês da minha empresa, já tinha os meus estagiários, a empresa crescendo. Fiquei um mês em Brasília, eu já conheci o pessoal em Brasília, porque eu levava muito projeto do Rio. Brasília, naquela época, tinha muito disso, né? De levar, discutir, que é muito bom, porque é uma coisa extremamente técnica. Eu aprendi muito quando eu estava do outro lado também, com colegas do Ministério. E fiquei um mês, saí, não quis ficar, porque era provisório, minha empresa já rendia. Aí teve o segundo concurso, que foi o concurso definitivo para auditor. Aí eu falei assim, vou prestar. Prestei, né? Era um concurso regional. Aí na minha região em Brasília, passei em primeiro lugar. Aí primeiro lugar? Eu vou, não vou, não vou. Aquela questão de casamento, vou, não vou. Fui para Brasília. Fiquei 2 anos em Brasília.
engravidei, né, rapidamente, estava em conclusão de mestrado, terminando a minha dissertação, não concluí, que vergonha, né? Não concluí, mas... Vergonha não, aconteceu, né? Mas tive uma experiência muito grande com os professores da UF, que a maioria já tinham trabalhado no Ministério, eram pessoas com... Você fez mestrado na Federal Fluminense. Federal Fluminense. O meu orientador foi o professor Sérgio Mano, querido Sérgio Mano, me desculpa. Desculpa por não ter encerrado. Por não ter encerrado. E eu também adquiri muito mais conhecimento técnico. Sempre gostei muito de ler. Essa pós na UFRJ também me ajudou muito, o pessoal da UFRJ. Então, tem que estudar. Aí fui para o Ministério, acabei ficando grávida. Aí eu tive que encerrar minha empresa porque eram conflitantes, né? Conflitos de interesses. E estou lá até hoje, sou muito grata, conheci muita gente, conheci muitos lugares. Viaja pra caramba. Muitas realidades. Viajei essa semana e tenho mais 4 semanas seguidas de viagem. Isso me propicia conhecer pessoas, conhecer tecnologia, entender. É a minha vida. Eu gosto muito do que eu faço. Então, fechando o programa que você disse que a gente ia discutir a importância do registro para o consumidor de produtos animais, fecha essa ideia em 1 minuto, 1 minuto e meio. A minha orientação... E antes eu te agradeço a presença. Obrigada. A minha orientação ao consumidor é que ele busque produtos em locais adequados. Um produto refrigerado, ele tem que obedecer uma cadeia de frio, tem um porquê, não é por preciosismo. Que comprem produtos fiscalizados, não comprem produtos clandestinos, não comprem produtos suspeitos, tenham atenção ao lerem os rótulos, né? Aquele selinho que tem na carne, que tem no ovo, que tem no leite, aquilo significa que o seu produto está indo seguro para a sua família e vocês não vão adquirir doenças. Aquele selinho não foi vendido, não. Aquele é ganho. Não é ganho. Ganho no sentido ralado. Achei até muito legal. O Luciano Huck, há uns 2 posts atrás, ele botou um vídeo que o pessoal de Minas, do IMA, Instituto Mineiro, não sei se é agropecuário, eles adquiriram esse selo e a vibração. E eu acredito que o Luciano Huck nem saiba o que é o IMA. Mas o pessoal dentro de uma fábrica de embutidos vibrando. Porque tinha alcançado aquilo. Porque é considerado. Você, quando é da área e diz que você tem um CIF, um selo de um IMA, um selo, né, de inspeção estadual, as pessoas falam assim, nossa, porque não é fácil. Você tem que fazer muita análise, você tem que atender muitos protocolos para o seu produto estar lá de forma segura para o consumidor. Então, eu espero que a gente tenha conseguido passar o recado. Está clara a importância, né, da gente se proteger e do país se proteger, e parece que tem feito um bom trabalho. Geraldo, obrigado. Os ouvintes, por favor, divulguem o programa.